Bom dia, irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós hoje e todo sempre. O pastor Manuel está em visitar a Missão Kaiowá, numa viagem do nosso sínodo, ele na qualidade de vice-presidente do nosso sínodo, está lá em visita e se deu tudo certo, se Deus assim abençoar, ele estará hoje à noite conosco aqui. Por causa disso, vamos abrir em outro texto, não será Apocalipse, não será Atos, será Romanos, capítulo de número 9. Nesses últimos tempos, nesses últimos meses, alguns pastores, alguns pregadores se propuseram a destruir o calvinismo, e algumas pessoas se propuseram a fazer isso na mídia, lançando vídeos e outras coisas e tal. A nossa aula de hoje não é uma resposta a argumentos que eles possam ter, é simplesmente uma exposição da palavra de Deus, mas o foco também não é meramente colocar-se contra argumentos. A questão é que nós vejamos a glória de Deus nesse texto e possamos assim reconhecer a grandiosidade do nosso Deus e ter nele paz, segurança para a nossa salvação e também um zelo, uma motivação maior para anunciar a sua palavra. Então vamos orar e depois nós procederemos à leitura do texto. Senhor bendito, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é um Deus grandioso. Nós Te louvamos pelo Teu grande poder, nós Te louvamos porque na Tua ira o Senhor é justo e santo. E Te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, cheio de graça. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor é aquele que cuida de nós. Porque se fôssemos deixados à nossa própria sorte, aos nossos próprios cuidados, todos nós estaríamos perdidos, Senhor. Nós Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos faça ver o Senhor com um pouco mais de clareza. Nós somos seres humanos, mortais, limitados, nossa capacidade de compreensão, mas isso não impede que o Senhor se revele mais a nós hoje de manhã, para que nós possamos ter prazer e descanso no Senhor, nesse dia e todos os nossos dias. É no nome de Jesus que nós pedimos, agradecemos, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Amém. Vamos ler então Romanos 9, a partir do versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, o dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, Paulo, ele cita ali que ele desejaria, muitas vezes, até mesmo ser separado de Cristo. Por quê? Porque ele vê os seus irmãos judeus se afastando de Cristo, se afastando de Deus, e dessa forma, então, sendo pessoas que estão longe do amor de Deus, longe do cuidado de Deus. Isso traz grande tristeza no coração de Paulo. Ele diz que ele até preferiria ser amaldiçoado e separado de Cristo para poder ter essa comunhão com os seus irmãos. Mas, como nós veremos ao longo de todo o capítulo, Paulo afirma isso, que ele desejaria, porque ele sabe que ainda que ele deseje, ele não pode mudar mais a situação dele. Uma vez que ele foi salvo em Cristo Jesus, não há mais como voltar atrás. E o desejo dele é um desejo que parte do seu amor pelo seu povo, mas o amor que ele tem por Cristo é superior, porque é um amor que é cuidado pelo próprio Deus no coração dele. Ele diz o porquê que os seus compatriotas são pessoas que seriam especiais. Ele diz que, no versículo 4, que a eles pertence a adoção. Eles foram um povo adotado por Deus. Deus separou Abraão de vários povos. Josué capítulo 24, versículo 2, diz que Abraão vinha de uma família que adorava outros deuses. E Deus o separou da sua família, o tirou da sua família, para que ele servisse a Deus. Também eles receberam a glória de Deus. A glória de Deus estava no templo, estava entre eles, se manifestou de várias vezes entre eles. Também se diz que as alianças eram deles. A aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança que Deus fez com Davi, tudo estava ali no povo de Israel. Eles receberam a lei de Moisés, a legislação. Através de Moisés, eles receberam a forma certa de se cultuar a Deus, de se relacionar com Deus. Pelo meio dos profetas e também os patriarcas foram feitas muitas promessas que eles tiveram. Deles são os patriarcas com quem Deus começou a andar de forma mais intensa, os primeiros homens com quem Deus começou a andar de forma mais intensa. E deles também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Agora, qual é a questão aqui do texto? É o versículo 6. Não pensemos, irmãos, que a palavra de Deus haja falhado. Pense comigo, se eles tiveram tudo isso, a adoção, a glória de Deus entre eles, as promessas, era deles o Cristo, deles eram os patriarcas, deles era o culto, a lei era uma coisa que eles tinham, que nenhum outro povo tinha, e se eles que receberam as promessas de ser um povo salvo, cuidado por Deus, estavam longe de Cristo, que esperança haveria para nós? Os judeus ali poderiam falar, será que a palavra de Deus falhou? Os gentios da igreja de Roma poderiam falar, bom, se os judeus que são os judeus
receberam todas as promessas, todas as coisas de Deus, estão longe de Deus, que garante que nós não estaremos longe de Deus? Os irmãos aqui do templo têm ouvido sobre Apocalipse, nas cartas, né, e se diz, ao vencedor darei isso, isso e aquilo. Mas se o povo de Israel, que tinha tão grandes coisas e tão grandes promessas, por assim dizer, não venceu, como ficaria a nossa situação? Será que a palavra de Deus não falhou? Isso ainda é mais gritante quando nós vemos que no final do capítulo 8, capítulo anterior, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Se nada pode nos separar do amor de Deus e o povo de Israel está longe do amor de Deus, o povo de Israel como um todo, quem pode garantir que nós também não estaremos um dia? Quem pode garantir que há salvação para as pessoas da época? E esses mesmos questionamentos poderiam ser colocados hoje. Há muitas pessoas que dizem que Deus, ele é uma espécie de cavalheiro que nos consulta se nós queremos estar com ele ou não, ou alguém que nos consulta se nós queremos continuar com ele ou não. As pessoas dizem, olha, Deus, ele é um cavalheiro, ele não vai forçar a entrada no seu coração, na sua vida, mas ele apresenta um convite para você e você tem que escolher se você quer ou não. Há pessoas que dizem que, mesmo depois de feito o convite e aceitado o convite, você pode perder esse relacionamento com Deus. Deus pode rejeitá-lo posteriormente. E nisso tudo, irmãos, o que tenta se apresentar é uma ideia de um Deus mais amoroso, mais misericordioso, porque aceita a nossa decisão. Mas eu gostaria de dizer que, à luz desse texto e de outros textos da palavra de Deus, essa é uma visão de um Deus fraco e um Deus frustrado. Porque as igrejas, todo mundo se diz nas igrejas que Deus deseja salvar todo mundo. Você talvez já tenha ouvido isso. Olha, Deus quer salvar todas as pessoas. Mas as pessoas não deixam. Deus quer salvar todo mundo, mas as pessoas não deixam. É mais ou menos como se dissesse, o procurador, o ministro tal, quer prender todos os corruptos, mas não se deixa. O presidente quer fazer as coisas, mas ninguém deixa. Se ele tenta fazer as coisas e ninguém deixa, é porque ele não tem força suficiente por si mesmo para fazer o que deve ser feito. E se Deus quer salvar todos os indivíduos, ele estabeleceu esse plano de salvar todos os indivíduos que existem, e ele é fracassado por causa da vontade das pessoas, então ele não tem força suficiente para fazer o que deseja. E se ele não tem força suficiente, a nossa salvação não é segura. E nós não temos segurança de vencermos um dia, como é colocado em Apocalipse. Mas felizmente esse não é o foco do texto. O foco do texto é mostrar um Deus que ele é soberano e que ele salva quem deseja salvar. E que ele faz isso exclusivamente pela sua misericórdia e não porque ele vê algo em nós. E a gente vai entender isso no texto. Qual a importância desse texto para a nossa vida como pessoas que servem a Deus? Em primeiro lugar, se nós temos uma visão pequena de Deus, a nossa adoração a Deus ela é menor. Você poderia vir aqui e adorar a Deus, mas se você achasse que Deus ele é tão bom quanto uma boa pessoa, você talvez se entusiasmaria a aplaudir a Deus durante algum tempo, adorar a Deus, mas isso não traria grande fervor ao seu coração. Mas se você entende que Deus é infinitamente maior do que todas as coisas, isso traz uma motivação maior para você adorar a Deus. Se você acha que, em parte, a sua salvação depende de você mesmo, em parte de Deus, a sua gratidão em relação à salvação é dividida entre o seu coração, a si mesmo, e em relação a Deus. Mas se toda a sua salvação depende exclusivamente de Deus, a sua gratidão é lançada toda sobre Ele. E comparando com aquela mulher, né, que ungiu os pés de Jesus na casa daquele fariseu, né, e Jesus disse, essa mulher me ama muito porque ela foi muito perdoada, mas você me ama pouco porque você pouco foi perdoado. A ideia é de que se nós damos a Deus o crédito maior pela nossa salvação, nós amamos mais a Ele, somos mais gratos a Ele, nos dedicamos mais a Ele, servimos mais a Ele do que aqueles que não têm isso. Em segundo lugar, isso também traz uma esperança para nós em relação à evangelização.
Imagine que você tem alguém na sua família que até o dia de hoje tem sido resistente ao Evangelho. Você já pregou com todas as palavras, você já mandou 1000 vídeos do Nicodemos ou do Hernandes, ele assistiu todos aqueles vídeos e mesmo assim continua não crendo em Deus. Se a pessoa decide o que ela quer da vida dela, o que deveria haver no nosso coração é um desespero em relação a essa pessoa. Mas se Deus pode ir contra a vontade da pessoa e pode mudar o coração da pessoa, então de fato há esperança para essas pessoas. E nós devemos então anunciar-lhes o Evangelho. Então vamos ver aqui, Romanos 9 vai trazer de forma geral a ideia de que não depende de nós, mas depende de Deus, porque Deus escolheu ser misericordioso. Então Paulo fala o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E por quê? Primeira razão, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está querendo dizer o seguinte: nem todo mundo que veio da nação de Israel pelo sangue, de fato é herdeiro das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus não foram dadas a todo indivíduo que nasceu lá no território de Israel. A todo indivíduo que viria como descendência biológica, do sangue de Abraão. Mas aqueles a quem Deus prometeu para Abraão, aqueles que é uma descendência espiritual. Só para a gente entender um paralelo com isso, lembra-se de quando Adão e Eva comeram do fruto e Deus disse para a serpente: o seu descendente vai morder o calcanhar da descendente da mulher. E o descendente da mulher vai pisar sobre a cabeça do seu descendente. A gente espera que apareceria lá Satanás ou um descendente, por assim dizer, biológico de Satanás para ir contra Jesus e matá-lo na cruz? Não, a gente sabe que ele estava falando das pessoas que crucificariam Jesus, as pessoas humanas crucificariam Jesus, mas que Jesus venceria. Quem são essas pessoas? São pessoas que descenderam de Adão e Eva, porque eles foram os primeiros. Então a descendência da mulher não é todo aquele que nasceu da mulher. Não era Caim, por exemplo, era somente Abel e depois somente Sete. Mas ele teve 2 filhos. De certa forma, Abraão também teve pelo menos 2 filhos. A um deles era, de fato, a descendência prometida por Deus, Isaac. Em Isaac será chamada a descendência, mas ele não foi o filho mais velho. O filho mais velho foi Ismael. E a Ismael se deveria receber toda a herança, todas as promessas que deveriam estar sobre a família. Toda a bênção que estava sobre a família de Abraão deveria vir sobre Ismael. Mas pela livre decisão de Deus, ele decidiu que não seria Ismael que receberia aquela descendência, aquela herança, aquela bênção, mas seria Isaac. Então Paulo já demonstra para nós que é pela decisão de Deus que as pessoas fazem parte dessa descendência. E nós fazemos parte da descendência de Abraão se temos a mesma fé que ele teve. Paulo fala sobre isso no capítulo 4. Aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, ou seja, que creem no mesmo Deus que Abraão creu, esses são parte desse povo, são descendentes desse povo e têm essa herança que é a salvação em Deus. Então ele diz no versículo 8, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: a esse tempo virei e Sara terá um filho. Quando Isaac nasceu e depois começou a crescer, Ismael começou a implicar com ele. E Sara disse: eu não quero que esse menino, esse Ismael, filho da escrava, ele compartilhe da herança do meu filho. E pareceu pesado aos olhos de Abraão enviar o filho. A palavra usada lá que pareceu uma coisa imoral enviar seu filho embora. Mas Deus disse que isso não pareça algo ruim aos seus olhos, mas envia, porque a sua promessa, a descendência, virá através de Isaac. E então enviou o seu filho, Ismael, embora. E Isaac foi o único que teve a herança, as bênçãos de Deus, a adoção, e toda a sua descendência teve a lei e o culto a Deus. Então, não é porque 2 nasceram na mesma casa que Deus decidiu que os 2 faziam parte do povo, mas era somente Isaac. Também se diz com relação a Rebeca. Rebeca concebeu de Jacó 2 filhos, Esaú e Jacó. E diz o texto aqui no versículo 11 que os gêmeos não tinham nascido ainda.
e não tinham feito nada de mal ou de bom, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então a ideia é o seguinte, os dois eram gêmeos, os dois nasceram no mesmo dia, então, obviamente, e Esaú nasceu primeiro, a ele era dado o direito de ser o filho primogênito, né, que a herança maior da casa, as promessas de Deus deveriam estar sobre ele, mas Deus já prometeu antes do nascimento deles que Esaú serviria a Jacó. Por quê? Porque como diz em Malaquias 1, amei Jacó, porém me aborreci ou porém odiei a Esaú. E a ideia aqui do texto é de que eles eram farinha do mesmo saco. Os dois eram filhos da mesma mãe, os dois eram gêmeos. Esaú foi uma pessoa que fez coisas erradas, mas se você comparar essas coisas que Esaú fez com a visão da nossa época, as pessoas diriam, Esaú não fez nada de errado. Esaú casou com mulheres que não eram do povo com que ele deveria casar, mas muita gente na igreja faz isso, né? Deus não vai rejeitar essas pessoas. Esaú, ele estava com fome e vendeu o direito de primogenitura dele. Mas ele estava com fome, né? De que adianta esse direito se você está morrendo ali? De nada. Então, por que não fazer isso, garantir a vida, né? A vida é mais preciosa do que as heranças que ele poderia ter. E quando nós olhamos para Jacó, nós veríamos ele como uma pessoa que deveria ser condenada. Jacó enganou o próprio pai. Jacó enganou o próprio sogro. Jacó, ele trapaceou o tempo todo da sua vida. E fez coisas erradas o tempo todo. E ele foi a pessoa que foi escolhida por Deus para ser parte do seu povo, para ser a descendência prometida a Abraão. Jacó não é melhor do que Esaú em nada. Esaú, quando percebeu que ele desagradava a sua mãe por ter se casado com mulheres que não eram mulheres do povo, da família ali de Abraão, ele tentou corrigir depois a sua situação. Mas Jacó só fugia, e só não conseguiu fugir mais porque Deus interviu e feriu a coxa dele e ele não tinha mais como fugir. Porque o tempo todo ele tentou se safar das situações, não pela misericórdia de Deus, não pelo poder de Deus, mas pela sua própria esperteza e malandragem. E esse sujeito que foi salvo. O que Paulo quer mostrar para nós é de que Jacó não poderia ter essa posição se isso não partisse do propósito de Deus. E o propósito de Deus quanto à eleição. A eleição é o que garantiu que Jacó estivesse no meio do povo de Deus. Por quê? Porque como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, porém odiei Esaú. As palavras amar e odiar aqui não expressam sentimentos, mas expressam uma escolha. Eu escolhi Jacó e eu rejeitei Esaú. Com que base? Não a própria decisão. Por quê? Não é a própria decisão e mais nada. Porque Jacó não é melhor do que Esaú. Agora pense comigo na sua vida hoje. Talvez você, como algumas pessoas que eu já conheci, possa olhar para si mesmo, né, e se comparar com pessoas que não são cristãs. E dizer assim, eu creio em Cristo. A pessoa não crê em Cristo. Eu creio em Cristo, né, como disse um pastor uma vez, porque eu fui inteligente. Porque crer em Jesus é uma coisa de gente inteligente. Então, se eu acreditei em Jesus, eu sou inteligente. O outro é burro, porque não acreditou em Jesus. E a gente tenta até evangelizar as pessoas apresentando uma série de argumentos para ver se a pessoa tem inteligência o suficiente para conseguir pegar essa ideia e crer em Jesus. Isso é uma ideia de extrema arrogância, irmãos. Nós acharmos que nós temos uma coisa que as outras pessoas não têm porque somos inteligentes. Deus decidiu me salvar porque Ele viu desde antes do começo de todas as coisas que eu teria fé, outra pessoa não teria fé. Então Deus colocou um critério de seleção pelo qual eu sou mais digno de que Ele se aproxime de mim do que outra pessoa. E Ele me escolheu por isso. Então eu sou melhor do que o outro. Porque Deus viu que eu teria fé e Ele viu que a outra pessoa não teria fé. Então eu sou melhor do que o outro porque eu tenho uma coisa que o outro não tem. Ou talvez, segundo a doutrina católica, nós poderíamos dizer, Deus decidiu me salvar, porque Ele viu que eu seria uma pessoa compromissada com Ele. Ele viu que eu seria uma pessoa que
procuraria ser justa. Mas aquela outra pessoa que não foi justificada ou salva por Deus, ela não foi isso porque ela não tinha uma vida de compromisso com Deus, não procurava ser justa aos olhos de Deus. Então, consequentemente, eu sou melhor do que o outro, porque eu sou justo, o outro não é. Se nós não entendermos que se Deus não agisse em primeiro lugar para mudar o nosso coração e para nos trazer para o seu reino pela sua própria escolha, nós sempre teremos que dizer que nós temos uma coisa que nos diferencia dos outros, que nós temos algo de melhor do que os outros. Há pessoas que dizem que os presbiterianos ou os calvinistas se acham melhor do que os outros porque creem na eleição de Deus. Mas é justamente o contrário. A eleição diz que se Deus não escolhesse as pessoas, Ele teria que salvar por algum critério que há nelas. Mas agora o critério está em Deus, na livre decisão de Deus. E Deus escolheu porque todos nós somos tão podres uns contra os outros. Nós somos tão pecadores uns contra os outros. Talvez muitas pessoas hoje em dia falariam, mas a chance de as pessoas se converterem aqui fora, se Cristo voltar hoje, talvez eu dissesse que sim, mas se fizesse essa mesma pergunta, será que as pessoas estão na cadeia hoje, ou no corredor da morte, e fosse oferecido o evangelho para elas, será que essas pessoas deveriam estar no mesmo lugar que nós, que cremos em Jesus? E muitas pessoas falariam, não, eu não acho que deve ser assim. E eu acho que essas pessoas não merecem tanto estar ali. E muitas vezes, quando eu preguei o evangelho para as pessoas, tentei falar disso para as pessoas faziam essa comparação. Eu consigo entender que uma pessoa comum da sociedade pode ser salva por Deus, mas um presidiário, um criminoso, um assassino, um pedófilo, isso eu não consigo conceber. Por quê? Porque nós achamos que nós somos melhores do que essas pessoas. Nós temos um orgulho espiritual. E nós achamos que Deus nos salva em parte por causa desse merecimento que nós temos. Mas se nós entendermos que é pela eleição de Deus e não pelas obras, nós podemos entender então de que nós somos salvos exclusivamente pela misericórdia de Deus e não porque nós merecemos. Algumas vezes se canta na igreja, aquela música, eu quero que você saiba o valor que você tem, e tal, Até entendo que as pessoas querem trazer uma motivação de nós não nos acharmos o pior das coisas, Mas não foi uma vez, foi pelo menos 2 vezes que eu ouvi logo depois de alguém cantar essa música, como ministro de louvor, ou então um amigo meu comentando de que, com base nessa música, que Deus nos salvou porque Ele viu algo de valor em nós. Que Deus viu algo de valor em nós e como reação a isso, Ele fez algo em nosso favor. Então parte da glória da nossa salvação acaba sendo nossa. E nós roubamos de Deus a glória que é devida somente a Ele. E quando nós estamos em pecado, nós não confiamos sinceramente na misericórdia de Deus, nós confiamos em parte na misericórdia de Deus, mas em parte na nossa promessa de fazer um esforço para ser melhor. Nós agimos com Deus como se Ele fosse um marido ou uma esposa humanas. E que Ele fala assim, olha, eu não quero mais, e daí o cônjuge que vai ser abandonado fala, mas eu vou ser uma pessoa melhor. Então, em parte, ele confia na compaixão, na misericórdia da pessoa que eu quero abandonar, mas em parte ele está dizendo, olha, eu vou mudar, eu confio que eu consigo mudar. E o que a eleição nos mostra, o que a doutrina da eleição nos mostra, que Paulo nos mostra nesse capítulo, é que a questão não somos nós, a questão é a ação de Deus. E por vários momentos, então, nós podemos ter assegurado o amor de Deus. Porque como ele diz aqui no versículo 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, o que ele quer dizer é o seguinte, eu escolhi Jacó porque eu decidi amá-lo. E o meu amor é a única motivação, o único critério que eu estabeleci para salvar Jacó, para colocar Jacó na descendência. Se não for assim, então o amor de Deus está em risco com a nossa vida. Mas se Deus decidiu salvar Jacó, porque Ele decidiu amá-lo, mas nunca decidiu amar de fato a Esaú no sentido de salvação, então a palavra de Deus não falhou. E nada pode nos separar do amor de Deus, uma vez que Ele nos dá esse amor. Como é que nós sabemos se nós temos o amor de Deus em nós?
Muito simples, Romanos capítulo 8, versículo 30, diz que todos aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O que ele quer dizer com isso? Aqueles a quem Deus escolheu, decidiam amar, a esses Deus chamou, eles responderam sim ao Evangelho e agora eles estão justificados em Cristo. E a esses Deus vai transformar para que sejam conforme a sua glória, que sejam conforme Cristo. Então, se você percebe em você uma fé verdadeira em Cristo, e se você percebe em você uma transformação de vida que vem em Cristo, então você pode descansar tranquilo nessa obra de Cristo. Ah, mas descansar tranquilo não vai me fazer ser uma pessoa que vai viver em pecado? Se você tiver a consciência clara de que você é salvo e transformado por Cristo, exclusivamente pela misericórdia e pelo amor dele, não. Porque quando alguém age com misericórdia e amor conosco, a nossa reação não é ser indiferente. Quando alguém faz uma coisa extraordinária por amor e misericórdia a nós não ficamos indiferentes. Nós queremos responder com gratidão. Quando às vezes a Jéssica faz coisas que eu quero, ou ela permite que eu faça coisas que eu quero, e eu sei que não é aquilo que ela está mais desejosa, eu muitas vezes termino o dia com um senso de gratidão. E eu desejo recompensá-la de alguma forma. Às vezes eu nem sei como recompensá-la, mas eu desejo fazer isso. E você provavelmente já passou por isso, de querer responder em gratidão a alguém que você viu que agiu com você com amor, procurando os seus interesses e não os próprios interesses. Já deixo. E quando nós, então, entendemos isso da parte de Deus, nossa resposta será sempre responder a Deus em gratidão, louvor e serviço a Ele. Pense comigo, irmãos. Imagine que você vai fazer uma coisa sabendo que essa coisa... Imagine que você vai ter um filho, sabendo que esse filho vai ser um grande criminoso. Você tem a decisão de ter esse filho, você pode decidir escolher entre ter esse filho, que vai ser um grande criminoso e que vai ser condenado à morte, antes de você ter a relação que vai acontecer, essa concepção. O que você faria? Talvez muitos dissessem assim, eu acho que eu não teria esse filho. Eu acho que eu esperaria para ter um filho que eu sei que vai ser uma boa, ótima pessoa e tudo mais. Agora pense o seguinte, o que todo cristão fala? Todo cristão não fala que Deus vai ter pessoas que vão ser condenadas e pessoas que serão salvas? Não é isso que você, ou alguém aqui acha que todo mundo, independente de fé, de religião, de vida, vai ser salvo. Todo mundo sem exceção. Hitler vai ser salvo, Osama Bin Laden vai ser salvo. Todo mundo acha que essas pessoas vão ser salvas? Não. Ele quer fazer uma diferença, não é uma questão de quantidade, porcentagem mundial. Pense comigo o seguinte, toda igreja vai pregar para vocês que Deus está criando pessoas que lá na frente Ele sabe que serão condenadas. Ou Deus Ele só sabe que uma pessoa vai ser salva ou condenada depois que essa criança nasce. Nós temos que entender isso. De que independente se você crê nessa doutrina ou não, você tem que acreditar que Deus está criando pessoas que Ele já sabe de antemão que o rejeitarão e que serão condenadas. Certo? Não existe livre-arbítrio, irmãos. Não existe uma passagem na Bíblia que diz que você tem uma escolha própria, livre, sem a ação de Deus com relação à sua salvação. Isso daí é uma visão católica. Ela começou com um sujeito chamado Pelágio. Pelágio dizia o seguinte, Deus, quando Adão e Eva pecaram, a nossa decisão em relação a Deus não foi prejudicada. E você é livre para escolher o que você quiser. Agora pense na tolice que é você reconhecer que existe um Deus e rejeitar esse Deus. Você está num prédio em chamas, aparece um bombeiro e você decide que você não quer ir com o bombeiro. Você diria que uma pessoa que faz isso é uma pessoa que tem um problema mental. Só que a Bíblia diz que esse problema mental é o pecado. O pecado afasta as pessoas de procurar a solução para o seu problema, que é Deus. As pessoas preferem, às vezes, dizer que eu quero viver sem esse Deus do que viver com um Deus que as perdoa e as ama.
Irmãos, independente de qual igreja você for, você vai ter que chegar lá e você vai ter que se dar com a seguinte condição: Deus criou pessoas que certamente não crerão nele e que serão condenadas. A questão é o seguinte: ou Deus fez isso sem querer querendo, e ele é um Deus incapaz, ou Deus já sabia que ele iria fazer isso, ele tinha um propósito com relação mesmo às pessoas que o rejeitariam. Ou Deus é um Deus desumano e caprichoso, porque ele colocou lá para Adão e Eva o livre-arbítrio, sabendo que eles iam escolher errado, coisa que nenhum de vocês pais faria, né? Nenhum de vocês pais deixaria uma arma ou um veneno num pote ali para uma criança pequena para decidir se ela quer escolher beber o veneno ou beber o suquinho. Mas as pessoas às vezes supõem que Deus faz isso. Por mero capricho. Eu quero deixar meu filho de 5 anos escolher se ele quer tomar veneno, o produto de limpeza, ou se ele quer tomar o suquinho. Então eu deixo um suquinho lá com uma cor meio acinzentada, um suco de limão, e coloco aquele detergente azul, brilhante lá, aquela cor chamativa para uma criança de 3 anos escolher o que ela quer beber. Irmãos, isso não faz sentido. A grande questão é de que justamente essa questão de livre-arbítrio apareceu com mais força numa época em que as pessoas queriam decidir o que bem fizessem. E algumas décadas depois, elas estavam decidindo que elas não precisavam mais de Deus para nada. Entendam isso. O que é de mais complicado para as pessoas é que elas não têm controle sobre a própria vida. E elas anseiam por isso. Eu quero decidir o que é melhor para mim. Mas quando que na Bíblia se fala sobre esse tipo de comportamento? Com pessoas que não querem aceitar a Deus. E se isso é assim, todos nós estamos condenados. Eu não vou falar totalmente, mas olha o versículo 29 aqui. 27 a 29. Relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Paulo, citando esses textos aqui de Isaías, quer dizer o seguinte: se Deus não tivesse eleito pessoas, ninguém seria salvo. Ninguém aceitaria ele. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 de que a palavra do Evangelho é loucura para o homem natural. Ele acha uma coisa sem sentido. Paulo fala no capítulo 1, os judeus procuram milagres, poder, sinais. Os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a Jesus Cristo, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo está dizendo: nós estamos pregando uma coisa que ninguém quer. Eu estou tentando vender um produto que ninguém deseja, e eu espero ficar rico com isso ainda. Como é que pode acontecer isso? Se Deus mudar o coração das pessoas. Agora, se nós acharmos que Deus ele vai mudar o coração das pessoas pelo seu merecimento, isso não faz sentido, porque as pessoas já merecem. Se nós achamos que Deus vai mudar o coração de alguém por causa da fé que a pessoa já teria em Cristo, também não faz sentido nenhum, porque Ele muda o nosso coração justamente para nós aceitarmos a Ele. E essa visão de livre-arbítrio só traz mais desesperança quando você tem que pregar o Evangelho para alguém que resiste ao Evangelho. Meus irmãos, a Jéssica ficou durante uns 3 anos tentando me falar para eu comer berinjela, essas coisas. Não adianta. Não vou comer. A da minha sogra ainda eu como, que é bom, mas o resto não tem jeito. Beterraba eu só como quando eu vou na casa de uma pessoa, porque essa pessoa me serve. Porque se falar, vamos comprar um negócio, não vamos comprar. Pelo meu livre-arbítrio, eu nunca vou decidir fazer isso. É a mesma coisa, né? Talvez alguém possa ter esperança de que o Nenê vire palmeirense. Não vai acontecer. O Nenê é corintiano roxo e gosta de tirar sarro dos outros ainda. Não vai acontecer. Irmãos, imagina, o livre-arbítrio é que nem inércia. Inércia quer dizer o seguinte: isso aqui está parado,
a tendência é continuar parada, a menos que uma força venha e mova. Se uma coisa está em movimento, a menos que haja outras forças acontecendo lá, ela vai continuar em movimento. O livre-arbítrio é que nem isso, é que nem um rio. A tendência dele é sempre para a mesma direção. Ele não vai voltar para trás. Ele não vai subir a cachoeira. Vou explicar. Pode falar. É o contrário disso. Na sua fala, ao que parece, está dizendo o seguinte: primeiro eu aceito, depois ele decide se aceita ou não. É o contrário disso. Primeiro ele me escolhe, e depois ele gera em mim condições de que eu escolha. Essa é a diferença. Pensa comigo, se o pecado está no coração do ser humano, e o pecado faz com que você ache que é loucura a palavra de Deus, se o mundo, segundo Romanos 3, está indo contra a vontade de Deus, a menos que Deus mude o seu coração, você nunca vai escolhê-lo. É que nem aquele filme, acho que é Amor à Primeira, não sei, é um filme com um cara, ele está procurando uma namorada, nunca consegue, aí ele encontra um cara que faz hipnose num elevador. E daí o cara que faz hipnose hipnotiza ele e ele começa a ver todas as mulheres belas. E daí ele escolhe uma mulher lá que bem avantajada, né? E ele se apaixona por ela, porque quando ele olha para ela, ele vê ela com uma mulher bela. Ele vê a beleza interior dela, se não me engano, uma coisa assim. E ele escolhe uma coisa, alguém que ele nunca escolheria. O que Deus faz é abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para Ele. A isso a Bíblia tem 2 nomes. Primeiro, ser uma nova criatura, ou ter um novo nascimento, e a teologia vai chamar isso de regeneração. Ou seja, Deus muda o nosso interior, para que nós desejemos a Ele. Não enviar. E todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Então tudo isso se encaixa. Agora, se a nossa decisão é o que rege, não importa se Jesus, em último caso, quer nos manter com Ele. Se a nossa decisão é livre em relação a Jesus. Livre-arbítrio nosso significa que Deus está amarrado a esse arbítrio. Para que Deus tenha livre-arbítrio, quer dizer que o outro lado não pode ter livre-arbítrio. As pessoas ficam em conflito com essa questão de saber se são eleitas ou não. Por quê? Porque elas olham para si mesmas. Nós temos que olhar para Cristo. Se você olha para Cristo, encontra somente em Cristo explicação para a sua salvação, e se você percebe a santificação acontecendo na sua vida, né, você percebe que tem reações suas que não eram normais suas, e que de repente são novas reações, e que são reações que são segundo a palavra de Deus, então você percebe isso. Se você percebe que quando há o chamado a nós sermos aquele que é vencedor, vai receber essas promessas, e você tem confiança de que você pode vencer, não porque você é capaz, você não saindo daqui da igreja dizendo eu vou vencer por mim mesmo, mas eu vou clamar a Deus todos os dias para que Ele me faça vencer em Cristo Jesus, então você tem essa questão. Né? E ele fala aqui no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Talvez nós poderíamos pensar, mas a injustiça da parte de Deus de dar a salvação para um e não dá para outro? E aí Paulo fala, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover, ter compaixão. Que texto é esse? O pessoal está lá no pé do monte, lá onde Moisés ficou 40 dias e 40 noites para receber a lei. Eles fizeram um bezerro de ouro. E Deus, então, depois de todo resolvido o problema lá, ele diz, Moisés, eu não vou com o povo. Aí Moisés fala, se o Senhor não for, não nos envie e tal, né? E aí depois Moisés, ele fala, mas qual a certeza que a gente vai ter de que o Senhor vai conosco? Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver com esse povo, me risco do livro da vida. E aí Deus diz para Moisés, terei misericórdia, quem me aprover ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão.
O que Moisés está dizendo é o seguinte: esse povo pecou contra mim. Eu teria todos os motivos para destruir esse povo agora, por causa da aliança que eu fiz com ele. Porque antes que Moisés subisse ao monte, Deus revelou ao povo os 10 mandamentos. E os 2 primeiros falam sobre idolatria, que é o que eles tinham feito. Eles já sabiam que estavam fazendo errado e fizeram mesmo assim, e deveriam ser condenados, morrer antes de entrar na Terra Prometida. E o que Deus faz? Deus age com misericórdia com eles. Por quê? Porque foi do desejo de Deus usar de misericórdia com eles. Se fosse pelo merecimento, se fosse pelo livre-arbítrio deles, o que deveria acontecer com eles era condenação. Mas o que aconteceu com eles foi misericórdia. Por quê? Porque o livre-arbítrio de Deus é mais importante do que qualquer decisão humana. E ele fala então, assim não depende de quem quer ou de quem corre. A gente poderia dizer, não depende de quem quer escolher a Jesus ou de quem é esforçado para seguir a Jesus em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar depende de Deus usar a sua misericórdia. Porque a fé que nós temos é um dom que vem de Deus. O Evangelho é um dom que vem de Deus. O ser uma nova criatura é um dom que vem de Deus. E se nós não concebemos isso, nós vamos ficar inquietos toda vez que nós entrarmos numa semana que nós estamos cometendo pecados. Imagina que você tem uma semana que você está estressado por causa do seu trabalho, das suas contas, ou alguém doente na sua família, que está na UTI. E aí você vai segunda-feira trabalhar contra a sua vontade e você briga ali no seu trabalho. Você vai no trânsito e você briga no trânsito. Aí você chega em casa, você briga com a sua esposa, com o cachorro, com o gato. Seu filho chega da escola, você fica bravo com ele, briga com ele. E você vai numa semana assim, a semana inteira. Muitas pessoas diriam o seguinte, depois dessa semana, será que eu sou salvo mesmo? Nossa, se Jesus voltasse essa semana, eu estaria perdido, né? Porque não depende de Deus usar a misericórdia para essas pessoas, depende delas usarem o seu livre-arbítrio para estarem com Deus. Então o que é mais importante na vida não é a misericórdia de Deus, é a sua decisão. A sua decisão é maior do que a decisão de Deus ser misericordioso. Essas coisas foram desse jeito. Eu já vi uma história disso já, o cara falando assim, se Jesus voltar quando você estiver lá na cama com uma pessoa que não é a esposa dele, já era. Porque o que mais importa não é a misericórdia de Deus. É claro, uma pessoa que é cristã, salva, uma pessoa que de fato tem o Espírito Santo dentro de si, ela vai se afastar dessas coisas. Mas o que está em jogo aí nessa questão dessa frase dessa pessoa é que o que mais importa não é a misericórdia de Deus, é a maneira como nós decidimos tocar a nossa vida. Porque a maneira como nós decidimos agir na nossa vida é que faz com que a chave da misericórdia de Deus seja acionada ou não. Quando na verdade é a chave da misericórdia de Deus que muda a direção da nossa vida. Quando eu era pequeno, eu assistia aqueles filmes que tinha trens, e vinha o cara lá e puxava o negócio e mudava a direção do trem. E quem puxa a alavanca da nossa vida, do nosso trilho, é o próprio Deus. O maquinista não pode parar o trem para ir lá e baixar e virar um negócio. Quem muda é outra pessoa. Na nossa vida, quem muda a direção dela não somos nós. Nós não descemos na nossa vida, abaixamos a alavanca do trem e daí continuamos seguindo. É Deus quem puxa, sem nos consultar. Só que isso gera uma mudança em nós. Gera uma nova vida em nós. Uma vida de amor por Deus. Uma vida de fé e confiança em Deus. Uma vida de compaixão com o nosso próximo. Uma vida de anúncio do Evangelho ao nosso próximo. Há muitas pessoas que chegam na igreja, irmãos, e eles vivem contando o que elas fizeram pela obra de Deus. Porque eu falei para 10 pessoas essa semana. Daí outra fala, mas porque eu dou tanto de dízimo na igreja? Mas porque eu era uma pessoa assim, agora eu mudei. Eu sou uma pessoa muito melhor agora. E quando as pessoas fazem isso, algumas vezes podem estar glorificando a Deus, o que é mais difícil, mas muitas vezes estão se orgulhando daquilo que fizeram. Quando nós deveríamos ter o seguinte olhar, porque Deus mudou meu coração e me encheu com o Espírito Santo, Ele me levou a
falar para várias pessoas. Ele me trouxe esse desejo, me deu as palavras para que eu falasse a 10 pessoas essa semana. Porque Deus mudou o meu coração, eu abandonei a idolatria ao dinheiro, e agora Ele me trouxe um sentimento de generosidade. E como consequência disso, eu estou dando dízimo na igreja agora. Como Deus mudou o meu coração e me amou, agora eu quero amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. E por causa disso, eu sou uma pessoa diferente agora. Mas aqui, seguindo a direção do texto aqui, ele dá o exemplo do faraó. Pense comigo, que tolice do faraó. O faraó teve que passar por 10 pragas antes de se tocar de que Deus era muito mais poderoso do que ele. Ele nunca havia visto o rio Nilo ficar em sangue. Mesmo assim, ele foi resistente. Ele nunca viu tantas moscas, tantas rãs no Egito. Mesmo assim, foi resistente. Por milagre após milagre, foi demonstrado que Deus tinha um poder superior aos deuses deles. E ele resistiu todas as vezes. Ele viu os rebanhos serem mortos, pessoas com doenças horríveis, e nada mudou o coração dele. E por que se diz que isso aconteceu? Porque Deus entregou ao faraó a dureza do seu próprio coração. E Romanos 1 fala que essa é a justiça de Deus com relação ao pecado humano. Se Deus for ser justo, a resposta de Deus a todo ser humano é entregar o ser humano aos seus próprios pecados. Tem vezes que a gente faz isso, não tem? Tem vezes que o pai chega assim, né, e a vontade dele é falar o seguinte: eu não aguento mais. Agora você vai fazer o que você quiser. Você quer fazer isso? Vai lá e faz. Né, já tentou tirar o dedo da tomada lá do moleque lá 10 vezes, não foi. Deixa ele lá que daí ele nunca mais faz. Já falei para fulano não namorar ciclana, não quer me ouvir. Aí agora ele não casou agora é ele que se vire. Porque eu já cansei desse negócio. Já emprestei dinheiro para o meu cunhado. Ele nunca tem dinheiro. Agora é ele que se vire com os problemas dele. A reação justa é você deixar a pessoa que está querendo escolher um caminho ruim seguir nesse caminho. A salvação não é uma questão de justiça, a eleição não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Deus, Ele não é injusto ao salvar um e não salvar outro, porque todo mundo, o que merece mesmo é a condenação. O que nós mereceríamos, irmãos, era estarmos no inferno agora. Sim, todo que ele. Quem que é o eleito? Como é que você sabe que é uma pessoa eleita? Ele crê em Jesus. Oi? Não, mas a finalidade dele é justamente essa. Deus enviou Jesus à cruz porque o plano dele era o plano de nos salvar através de Jesus. Concretizar essa eleição através de Jesus. Pense comigo. Você vai enviar o seu próprio filho para morrer por uma coisa. Você vai fazer isso sabendo que vai dar certo? Ou você prefere fazer isso, talvez vai dar certo, talvez não? Você vai garantir que a morte dele não será em vão? Ou você vai permitir que as pessoas garantam se a morte dele vai ser em vão ou não? Pessoas que anseiam o pecado, pessoas que buscam uma vida de desobediência a Deus e de afastamento de Deus. Se Jesus Cristo morreu para dar uma chance para as pessoas, o sangue dele foi lançado sobre lugares que não vão dar fruto nenhum. É um sangue que foi jogado fora. Imagine o seguinte: você tem 100 mil no banco para investir em dinheiro, em alguma coisa que renda. Você vai investir em coisas que você tem certeza que vão dar errado? Você vai gastar o seu precioso dinheiro que você acumulou durante a sua vida em investimentos que vão só te trazer prejuízo? Você vai investir em coisas que você vai garantir, ou que você vai ter certeza que vão dar certo. O sangue de Jesus, ele tem poder, porque todo aquele sobre quem ele cai traz salvação. Isso traz segurança para nós. Porque a salvação em Jesus é uma coisa totalmente segura para nós. Você não perderá a sua salvação porque ela foi conquistada por um alto preço. Mas foi conquistada em alto preço porque Deus garantiu que isso daria certo. Então o versículo 18 diz: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Endurecer aí
é entregar às pessoas seus próprios caminhos. Romanos capítulo 1 diz que porque o mundo rejeitou a Deus, ele entregou os seres humanos uma disposição mental reprovável para fazerem coisas que são dignas de condenação. Está lá no capítulo 1, versículo 28. A gente poderia perguntar, segundo o versículo 19, porém tu que me dirás, de que se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? E Paulo fala, quem é você, homem, para discutir com Deus? Por acaso aquele que faz um vaso não tem direito de escolher o que ele quer fazer com esse vaso? Se ele quer fazer um vaso para decorar a sua sala, ou se ele quer fazer um vaso para colocar lixo, ou para servir de pinico? Se ele quer fazer um vaso para decorar a sala de estar dele, ou se ele quer fazer um vaso para colocar numa outra parte lá meio escondida na casa para guardar algumas coisas. Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. E ninguém consegue resistir à vontade dEle. A gente poderia dizer, mas isso não é injusto, então, Deus fazer assim? Não, porque a ira de Deus se revela contra os homens por causa do pecado deles. E Deus criou pessoas que Ele sabia, que Ele mesmo decidiu não trazer de volta do pecado para a salvação em Jesus. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, então. Capítulo 2 ele fala isso, mas eu vou falar para a gente abrir lá e depois a gente vai abrir em 1 Timóteo, capítulo 4 também. Então, o capítulo 2, pedir que você seja um pouco ágil, porque tem uma parte importante do texto que eu tenho que voltar ali. Isso é bom, capítulo 2, versículos 3 em diante. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora vamos para o capítulo 4, no versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa palavra, especialmente, ela é como um funil. O foco dela não é dizer, olha, que existe muitas pessoas aqui em Deus salva, mas em maneira mais eficaz, um grupo que é os fiéis. Porque senão todas as pessoas seriam salvas e não haveria pessoas condenadas. A palavra que é usada aqui, malista, é uma palavra que diz, em outras palavras, de maneira específica, eu quero dizer o seguinte, é isso. Quem são todos os homens? São todos os homens que creem em Cristo, de todas as nações. Paulo usa o mesmo tipo de linguagem em Tito. Ele diz o seguinte, olha, homens idosos, façam isso, mulheres idosas, façam isso, mulheres jovens, façam isso, Tito, faça isso, jovens, façam isso, escravos, façam isso. Por quê? Porque a palavra de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Então, todos, em Paulo, não quer dizer todo indivíduo, mas todos os tipos de grupo, todas as nações, por exemplo. Nossa igreja, a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos, a idosos, a brancos, negros. Há pessoas, talvez, em outras cidades, né, aqui a gente não tem essa questão por conta da população da cidade, mas em outras cidades tem japoneses, orientais, na Missão Caiá tem índios. Todos os povos estão ali resgatados. Não há uma salvação em Cristo para alguns povos e outra salvação fora de Cristo para outros povos. Essa é a ideia. A gente vai ver isso em Romanos 11 também. Ele diz assim, todo Israel será salvo. Mas espera aí, não quer dizer, não tem gente que vai rejeitar o evangelho. Paulo não disse que nem todo israelita é de Israel. Mas a ideia é que são essas pessoas que são da descendência espiritual ali, da promessa. Ele fala que haverá plenitude de gentios que entrará na salvação. Quer dizer que todo gentio, sem exceção, vai ser salvo? Não. Mas que todas as nações que não são judias, o judeu, aquele que não é judeu é chamado de gentio na Bíblia, todas as nações terão pessoas salvas ali no seu meio. Essa é a ideia. Ok? Porque a gente tem duas opções, gente. Ou todo mundo é salvo, ou tem gente que vai ser salva e gente que não vai ser salva. Então, se você não olha o texto dessa linha, que eu estou falando de pela fé, então tem a situação contrária, que é todo mundo ser salvo. Ok? Vamos terminar aqui uma parte de Romanos e depois a gente vai para a nossa aplicação aqui.
Versículo 22, aqui, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então o que Paulo fala? Paulo está dizendo o seguinte, que há pessoas que Deus criou para mostrar a sua glória, sua salvação, sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Há pessoas que Deus criou para revelar nelas a sua justa ira e o seu poder. O principal fim de Deus é revelar a si mesmo, a sua glória. Esse é um desejo também humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. As pessoas postam coisas na internet porque desejam revelar a si mesmas. A mulher chega em casa querendo conversar com o marido porque ela quer compartilhar com o marido aquilo que ela viveu no dia. E às vezes o marido quer também compartilhar com a mulher as suas coisas. Às vezes o homem comprou um carro e ele deseja compartilhar com os amigos aquilo que ele adquiriu. Ele deseja se manifestar para os outros, porque Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. E Deus revela a sua justiça, a sua ira, naqueles que Ele criou para manifestar a sua ira. E Ele cria pessoas para a salvação, para manifestar a sua glória, a sua graça, a sua salvação. Nós não sabemos quem são essas pessoas até o momento da sua morte, até o momento que elas creem em Cristo e começam a viver com Ele. Somente quando uma pessoa morre e dá o último suspiro sem ter crido em Cristo, que nós temos a certeza que essa pessoa não era eleita. Mas somente quando a pessoa crê e começa a ter uma vida nova, de real transformação de vida, e todo o desejo dela está em Cristo, é que nós começamos a desconfiar que essa pessoa de fato é eleita. Mas a questão é o seguinte, se as pessoas morrem sem Cristo pela sua própria vontade, então Deus criou essas pessoas em vão e mandou elas à condenação em vão. E eu digo mais, se Deus nos salvou para a nossa própria escolha, Ele não salvou para revelar nada em nós, através de nós. O foco da nossa vida é nós garantirmos a nossa felicidade eterna, e não nós vivermos para a glória de Deus. Irmãos, por mais difícil que isso seja de compreender, isso traz consequências para nós. Primeira consequência é que, uma vez salvos, nós somos salvos para a glória de Deus. Toda igreja prega isso, toda igreja prega isso, mas, meus irmãos, desculpe dizer, muitas vezes nós não cantamos isso nas nossas músicas. Nós chegamos aqui e nós cantamos músicas que dizem o quanto nós amamos a Deus, exaltando o nosso amor por Deus e não a figura do próprio Deus. Nós chegamos para as pessoas e pregamos o Evangelho exaltando a Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te deu um presente maravilhoso, mas você tem que escolher por si mesmo. Você não está recebendo esse presente, você tem que decidir se você quer esse presente ou não. O que é exaltado é a pessoa e não a misericórdia de Deus. O que a doutrina da eleição diz é que nós somos tão pecadores, tão merecedores da condenação, que Deus decidiu, pela sua misericórdia, mesmo assim, ficar conosco, enviar seu Filho para morrer na cruz por nós e nos chamar a Ele, com o nosso coração iria totalmente contra Ele. E isso traz uma segurança muito maior para nós. A segurança de que, pela misericórdia de Deus, eu nunca me afastarei dEle, de maneira definitiva. Eu posso ter dias de dúvida, dias de conflito, mas eu nunca vou me afastar dEle. A gente poderia, talvez, pensar, nossa, estou passando por uma situação difícil, estou duvidando de Deus, tomara que Jesus não volte hoje, ou tomara que eu não vá hoje, porque senão eu estou perdido. Mas a gente pode pensar, ainda que eu tenha dificuldades e dúvidas, Jesus Cristo morreu por mim, e pela exclusiva misericórdia de Deus, eu estou salvo e seguro nas mãos dEle. Eu posso olhar para o meu parente e dizer, meu parente resiste ao Evangelho. Se for pelo livre-arbítrio, eu teria que dizer, ele vai morrer sem Deus, não tem mais esperança, não vou nem pregar o Evangelho mais para ele. De que ela se torna indesculpável no tribunal de Deus por rejeitar a Deus. Ela é indesculpável no tribunal de Deus por ter rejeitado a Deus. Não. O seu trabalho faz com que a pessoa
seja ainda mais culpado no tribunal de Deus e a justiça de Deus seja ainda mais exaltada por causa disso. Só que se essa pessoa rejeita, você não sabe se ela é eleita ou não. Se é o livre-arbítrio dela, talvez você fale, eu já falei para ela há 10 anos, ela não se converteu. Mas se ela for eleita, você talvez se sinta mais motivada a pregar. Como é que eu sei que é eleito? Você não sabe, até a pessoa se converter. Então o que você faz? Você prega para todo mundo, como se todo mundo fosse eleito, mas não chegou a hora dele ainda. Eu orei pela conversão da minha mãe 11 anos. Depois de 11 anos, tentava falar para ela, ela se afastava de mim. Porque ela era uma católica, não praticante, mas era uma católica firme nas convicções dela. Eu tentava falar de Jesus para ela meio que desconversava. Eu podia falar, bom, talvez ela não seja eleita. Mas um pensamento foi, talvez ela seja eleita. E por 11 anos eu continuei orando e chamava ela para me ver pregar na igreja, né, porque talvez fosse mais fácil ela vir, né, ver o filho pregar na igreja. E o pessoal começou a falar com ela começou a ir na igreja. E aí, isso foi no ano de 2014, 2015 eu estava aqui, primeiro ano que eu estava aqui. E daí, conversando com ela pelo Skype, ela falou o seguinte, eu decidi me batizar. Então, qual é a questão? A questão é que não importa se a pessoa resistiu por 10 anos. Se ela é eleita, o tempo de resistência dela não quer dizer nada. Porque Deus pode ir lá e mudar o coração dela. Agora, se eu achasse que tudo dependia da minha mãe, talvez eu falasse assim, será que vale a pena pregar o evangelho para ela? 10 anos falando sobre Jesus. 10 anos orando por ela, não vou nem orar mais. Você não teve situações assim que você ficou um mês orando por uma coisa, não deu certo, você falou assim, eu vou parar de orar porque talvez não seja da vontade de Deus? Agora, se você pensa que pode ser da vontade de Deus, mas não chegou a hora ainda, você continua orando. Senão, para que orar pela conversão de alguém? Pensa comigo, se Deus é um cavaleiro que não muda o coração da pessoa, para que eu vou orar pela conversão de alguém que já ouviu tudo o que tinha que ouvir sobre o evangelho? Não faz sentido isso. Porque a pessoa já fez a decisão dela depois de saber de tudo. Só faz sentido eu orar se Deus puder mudar o coração da pessoa. Então, por isso, nós vamos orar e por isso nós vamos falar. O mesmo Paulo que fala sobre isso, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, daquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que Deus é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O plano de Deus é que Ele elegeu pessoas para a salvação. Ao enviar Ele envia os seus pregadores para proclamar o seu evangelho. Muitas pessoas não crerão no evangelho, mas essa palavra não volta vazia, porque essa palavra leva as pessoas a serem desculpáveis no tribunal de Deus. Mas nós também somos enviados a pessoas que crerão no evangelho. E novamente essa palavra não voltará vazia. Ela voltará colhendo a salvação das pessoas, no dia em que isso determinou para a salvação delas. E é justamente porque Ele elegeu pessoas para a salvação, justamente porque Ele vai julgar as pessoas que não crerem no seu evangelho, que Ele nos enviou a proclamar o evangelho. Então, que você pregue o evangelho a todas as pessoas. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Ou ela servirá de testemunha, de acusação contra as pessoas, ou servirá para, com o meio de Cristo, trazer essas pessoas à salvação. E que uma vez salvo, nós não nos orgulhemos contra as pessoas que não creem em Cristo, mas que nós sejamos humildes, reconhecendo que foi pela misericórdia de Deus, somente pela misericórdia dEle, que nós estamos salvos. E que nós descansemos nessa misericórdia e adoremos a Deus pela sua misericórdia com nossas vidas. Adoremos a Deus pela sua justiça. Adoremos a Deus
pelo seu amor, pela sua ira também. Adoremos a Deus porque Ele é o Deus soberano que nos trouxe a sua salvação. Vamos ter um tempo de oração e depois nós encerramos a escola dominical. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor, porque nós não merecíamos a sua salvação. Nós agradecemos, Senhor, porque nós não tínhamos em nós mesmos nenhum desejo por Ti, sincero em Cristo Jesus, porque o pecado estava em nossos corações. A palavra do Senhor seria loucura aos nossos olhos, mas pela Tua grande misericórdia, soberania e decisão, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor abriu os nossos ouvidos, o Senhor abriu o nosso coração e o Senhor inclinou o nosso coração ao Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia. E as pessoas que o Senhor criou, independente do destino que o Senhor der a elas, servirão a Sua glória, Senhor amado. Nada depreciará o Seu amor, a Sua justiça, a Sua bondade, a Sua severidade, porque o Senhor engrandecerá o Seu nome por meio de toda a Sua criação, Senhor amado. Toda a Tua criação renderá glórias a Ti, de uma forma ou de outra. E nós Te exaltamos e Te louvamos, porque o Senhor é digno de toda adoração e louvor para todo sempre. O Senhor é o Deus soberano. A Sua vontade é livre e soberana sobre as nossas vontades. O Senhor é um Deus justo, que pune o pecado, mas também um Deus misericordioso, que decidiu salvar pessoas que eram dignas de condenação. O Senhor é um Senhor que ensina todos os dias, mas o Senhor também, por amor, aqueles a quem o Senhor elegeu, o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer na cruz por nós. E o Senhor, pelo Seu Santo Espírito, nos levou à fé para que nós tenhamos vida eterna contigo. Que nós possamos sempre celebrar o Teu grande e poderoso nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e glória. Só o Senhor tem poder, só o Senhor tem verdadeiro amor e misericórdia, só o Senhor é verdadeiramente justo, hoje e para todo sempre. Nós Te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém.